Olha só, Halo, tá? Halo. Tanto a primeira quanto a segunda temporada, ela tem lutas muito boas, tem CGI e efeitos visuais muito bons, né? E a história é legal. A história é meio parada, a história é meio enrolada. Da segunda temporada em específico, cara, o final ele foi muito nada a ver. O final não me disse nada. Não sei, era pra eu ficar surpreso, impactado? Eu não entendi. Provavelmente pela falta de conhecimento do jogo, né? Porque eu vi uns caras que gostam do jogo que estavam alucinados por causa do final da segunda temporada e eu não entendi nada. Mas o que eu gosto de Halo, tanto a primeira quanto a segunda temporada, são as discussões bioéticas que a série traz. Tá? Porque ela trata de assuntos sobre engenharia genética, né? Porque a UNSC, que é o Comando Espacial das Nações Unidas, eles têm os Spartans, que é um exército de soldados espaciais, né? E esse exército é formado através de sequestros de crianças. Então, a UNSC sequestra crianças, faz experimentos nessas crianças, usando engenharia genética para essas crianças ficarem mais fortes, mais rápidas, mais inteligentes, ou seja, faz um aprimoramento da condição humana ali, né? A série mostra isso. E a série fala também sobre bioengenharia. O que é bioengenharia? Porque todos os espartanos eles têm um grânulo no cérebro para inibir emoções, como se fosse um Neuralink. E então um Spartan ele não sente compaixão, ele não sente alegria, ele não sente amor, ele não sente empatia, tristeza. Ele está sempre pronto para o combate. Ou seja, os Spartans eles não têm o que o Gerd Leonhard chama de androritmo, que é o que nos torna humanos. Características que definem a humanidade. Aquilo que eu falei, compaixão, empatia, etc. Quando você tira isso das pessoas, elas deixam de ser humanas. São máquinas, são robôs. E a série fala disso. Afinal de contas, o que é ser humano? Tanto que existe uma expressão, né, no nosso dia a dia, quando alguém faz algo muito brutal, né, faz uma crueldade, e você fala, meu, essa pessoa não é humana. Isso é desumano. Então, a ideia de ser humano, ela está intrinsecamente ligada ao androritmo. Androritmo, recapitulando, né, são as características que definem a humanidade. Compaixão, empatia, etc. Tá? Então, ser humano vai além da carne, vai além da espécie, tem a ver com comportamento. E quando você tem um exército de espartanos com um grânulo desse, você tem um exército de máquinas. Tem uma frase do Eduardo Marinho que diz assim: é muito fácil ser um militar desde que você abra a mão da sua consciência. A partir do momento que você é um soldado e você foi treinado para obedecer ordens, se o cara que está acima de você te dá uma ordem, você não tem o direito de refletir se aquela ordem, cumprir ela, é ético ou não, é certo ou não fazer. Você tem que obedecer. Né? E quando você faz isso, você abre mão da sua consciência. E a série ela fala disso, porque o Master Chief, né, que é o protagonista, ele retira o grânulo dele. Ou seja, ele recupera a sua humanidade, ele volta a ter sentimentos. E quando você tem um soldado consciente, você tem um problema. Né? Isso me lembrou até um pouco da trama de Guerra Civil da Marvel, porque o Capitão América ele foi considerado inimigo dos Estados Unidos quando ele se recusou a obedecer ordens. Então, por mais que ele seja. Não, na verdade não foi Guerra Civil, foi o Soldado Invernal. Foi o Soldado Invernal. Foi declarado inimigo dos Estados Unidos porque ele se recusou a obedecer ordens. Então, por mais que ele seja um soldado, ele não abre mão da consciência dele. E a mesma coisa aconteceu com o Master Chief. Né? Agora, o Master Chief, ele tem a sua humanidade de volta
e ele bate de frente com a UNSC porque eles estavam tomando algumas decisões e dando algumas ordens que não eram certas, que eram erradas. E o Master Chief só percebeu isso porque ele tirou o grânulo. Porque se ele tivesse continuado com o grânulo, ele continuaria recebendo e cumprindo as ordens sem refletir se aquilo era certo ou não. E a UNSC estava fazendo coisas bem erradas, tá? Tava fazendo coisas bem erradas ali. Então é isso. Halo, pra mim, eu gosto porque ela trata desses assuntos que eu acho interessante. Bioengenharia, engenharia genética e etc. Né? Então, por mais que as histórias, a história, tanto da primeira quanto da segunda temporada, elas não sejam aquelas coisas todas, e realmente não são, trata de assuntos que eu acho interessante. Por isso eu gosto dessa série.